Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa nona edição do curso do uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje uma aula muito especial, né? Um dos temas pioneiros dos estudos da cannabis, que é a cannabis no uso das epilepsias. Quando a gente fala, inclusive, de epilepsia, da ação anticonvulsivante da cannabis, a gente tem que sempre lembrar, né, e fazer jus à memória do professor Elisaldo Carlini, que tanto contribuiu para que esse curso existisse, como também é o pioneiro dos estudos nesse assunto e o pai da cannabis no Brasil. O Dr. Elisaldo Carlini nos deixou em setembro de 2020, vai fazer 3 anos que ele faleceu, e aí é sempre importante a gente fazer jus e lembrar essas pessoas que tanto lutaram para que a gente tivesse aqui, né? Fora os estudos, ele foi uma pessoa que lutou pela democratização do acesso e pela desmistificação dessa planta. Então, eu quero lembrar dele aqui, né, para que a gente faça jus. E a gente vai receber na aula de hoje, para falar sobre o uso da cannabis para as epilepsias, o Dr. Pedro Melo, lá de Recife. Então, bem-vindo, doutor. E para fechar, né, gostaria de fazer só um informe na data de hoje. A gente tem visto as mensagens sobre o certificado. Eu queria reforçar que está na ementa do curso que pode demorar até 6 meses no encerramento do recebimento dos trabalhos, que foi até o dia 31 de janeiro. Então, está dentro do prazo para aqueles que ainda não receberam, e para quem quiser ver se recebeu ou não, como é que tá, lembrando que tem o vídeo, né, uma parte passo a passo, que eu mesma gravei no vídeo de orientações. A gente vai disponibilizar com edição só a parte dos certificados, mas de qualquer forma, enquanto isso tá no vídeo de orientações da abertura desse curso, e também tem o documento que é enviado e que fica disponibilizado, que vocês podem baixar lá, que é um documento, um PDF, inclusive da Unifesp, de como faz para emitir o certificado desse e de qualquer outro curso de extensão. Então, continuando, boa aula, bem-vindos a mais uma aula e até quinta-feira. Saudações, eu me chamo Pedro Melo, mais uma vez vim aqui dar minha contribuição para esse curso organizado aí pela paróquia do Padre Ticão, pela Unifesp, pela Movicam, e quero agradecer a oportunidade de estar aqui dando minha contribuição para manter esse sonho do Padre Ticão vivo, mas não só do Padre Ticão, né, de milhões de pessoas que precisam do tratamento com a cannabis e que veem a oportunidade, né, de ter acesso a esse tratamento, uma vez que a gente consegue difundir ao máximo as informações. E é por isso que eu estou aqui hoje e quero parabenizar a todas as pessoas envolvidas por esse evento, principalmente a pessoa da Cristina, que faz essa ponte cada vez que eu retorno a essa casa, né? Primeiro eu vou começar me apresentando, né? Eu sou Pedro Melo, eu sou médico graduado pela Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba. Sou médico acupunturista, pós-graduado em DOF, fazer minha residência na Universidade Federal de Pernambuco em 2014. Atualmente eu estou como mestrando em neurociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro. Em 2014, quando eu comecei a minha residência médica, foi quando eu participei do 4º simpósio
Internacional do Uso da Cannabis Medicinal, organizado pelo CEBRID e pela Unifesp, que também organiza esse curso. E a partir dali foi quando eu comecei a minha carreira de médico prescritor. Atualmente eu também sou membro do International Cannabinoid Research Society e também diretor executivo do Instituto Anandamida. O Instituto Anandamida, que esse grupo, juntamente com a editora Manoli, publicou um curso, né, lançou um curso há 2 anos atrás sobre prescrição, né, com os canabinoides, e no início desse ano, um guia prático de prescrição também da cannabis. Eu sou editor e escritor, né, desse livro. Atualmente estou como professor e coordenador do curso de cannabis medicinal pela Faculdade Unileia e professor e coordenador do curso de prescrição canábica, como falei, pela editora Manoli, em parceria com o Instituto Anandamida. Bom, a minha aula de hoje, eu vou falar sobre o uso da cannabis, né, nas epilepsias. Esse tema é bastante importante para mim. Quando eu comecei a minha carreira, os pacientes com epilepsia foram os primeiros a chegarem, a recorrerem ao consultório para saber se tinha indicação de pensar na cannabis como uma possibilidade terapêutica. A partir de lá, vários outros diagnósticos, a gente sabe que a cannabis tem várias outras possibilidades, mas a epilepsia, de fato, ela é um tema bastante importante e a gente vai estar falando aqui sobre o impacto que tem essa doença e a importância de a gente ter mais pessoas com acesso a esse tipo de tratamento. Vamos começar conceituando, né, o que é epilepsia. A gente vai falar de epilepsia e cannabis, então vamos começar falando do que é epilepsia. A gente pode considerar como uma doença, não um distúrbio, porque ela implica uma perturbação funcional mais duradoura, né, da função normal do cérebro, ainda que nem sempre se comportem dessa forma. Eu trago aqui 2 definições importantes, onde diz que a epilepsia é uma disfunção cerebral caracterizada por modificações temporárias desse comportamento da atividade neuronal anormal, que ela vem a ser desordenada, sincrônica e rítmica, o que vai clinicamente desencadear o que a gente conhece como as crises convulsivas, que elas vão ser periódicas, ou seja, essa é uma condição clínica que ela é intermitente, né? O paciente cursa com episódios, e esses episódios eles são imprevisíveis. Também a gente pode denominar como uma doença que se caracteriza por uma predisposição permanente, né, desse cérebro em originar essas crises epilépticas e também pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas e sociais que essas crises podem acarretar. Esse conceito, né, trazido pela Liga Internacional da Epilepsia, ele é bastante importante porque quando a gente vai tratar um paciente com epilepsia, a gente vai focar não somente na redução, né, das crises epilépticas, mas também, depois de fazer a anamnese e poder identificar outras sintomatologias que costumam estar presentes nas síndromes epilépticas, a gente também vai estar focando ali no tratamento. Do ponto de vista operacional, para a gente determinar, né, que aquela pessoa cumpre o critério da epilepsia, a gente vai existem 3 condições aqui, pelo menos 2 crises epilépticas não provocadas no espaço superior a 24 horas. Esse termo não provocado ele se repete na segunda condição e é bastante importante porque nós sabemos que existem várias condições agudas que podem desencadear crises epilépticas, como, por exemplo, o traumatismo craniano, e nem por isso a pessoa pode ser diagnosticada ali com epilepsia. Então, são crises epilépticas não provocadas, tem que ser descartado esses fatores desencadeantes agudos. Na primeira condição, 2 crises no espaço superior a 24 horas, e na outra, se apresentar uma única crise, onde a gente perceber que há um risco geral de recorrência de 60%, né, ou mais, de ocorrer nos próximos 10 anos, também vai cumprir esse critério. Ou, se o paciente apresentar uma síndrome epiléptica que necessariamente tem que ter no seu histórico a ocorrência da crise convulsiva propriamente dita e também os outros sinais e sintomas que a gente vai estar detalhando um pouco mais à frente. Quando eu falo dessa segunda condição, né, de crise epilética, de uma crise e 60% de chance de recorrência, eu trago aqui, por exemplo, algumas condições onde a gente vai perceber que tem que estar atento porque elas se diferenciam. Por exemplo, uma única crise epilética não provocada, o risco para outra é de 40% a 52%, o que não fecharia o critério diagnóstico. Já 2 crises não febris não provocadas, a chance de ter outra crise em 4 anos é de 73%,
nesse caso, cumpriria o critério, e a gente vai ter algumas combinações aí que o médico vai ter que estar atento no momento de fazer essa avaliação. As epilepsias, elas têm as suas emergências, né? A emergência do quadro epilético é o que a gente chama de estado de mal epiléptico. Como eu falo, ela é uma emergência médica, deve ser tratada no serviço de emergência, onde ela vai se caracterizar pela ocorrência de 2 ou mais crises epiléticas que vão durar ali meia hora, né, 30 minutos ou mais, onde não há uma recuperação da consciência entre uma crise e outra, como se fossem crises consecutivas. Então, isso é caracterizado como epiléptico. É importante orientar a familiares sobre essa condição, porque se vier a ocorrer, eles já vão saber que tem que recorrer ao serviço de urgência, não podendo aguardar ali aquele acompanhamento ambulatorial. Quando a gente fala da prevalência de casos antigos e casos novos, é bastante importante trazer isso para a gente entender o impacto, né, que a epilepsia ela tem no mundo. Essa aqui é uma revisão sistemática de meta-análise que um grupo multicêntrico, né, da Universidade do Peru, no Canadá, em Boston, eles fizeram um levantamento agora em 2021 para estimar a prevalência e a incidência. A incidência são os casos novos de epilepsia na América Latina e o Caribe, né? E aí eles vão descrever tendências ao longo do tempo, explorando potenciais fatores clínicos e epidemiológicos que explicam por que há essa diversidade de prevalência em diferentes regiões. A gente sabe que países como a Europa, por exemplo, países desenvolvidos, essa cifra de porcentagem pode chegar a 0,5%. Em países em desenvolvimento ou subdesenvolvido, essa cifra ela pode aumentar. Num canto aí a gente vê o N mostrando explicando o N, né, o número do tamanho da amostra, o P da prevalência, né, de casos de epilepsia por 1.000 habitantes, e o S, o número de estudos que foram incluídos para se chegar a esse resultado. Isso daí varia muito, né? Você vê que tem a parte mais clara que não foi possível fazer o levantamento, como é o caso ali do Uruguai, alguns países ali da América Central, mas o Brasil aparece com uma cor homogênea. No entanto, quando a gente recorre ao protocolo de diretriz, né, do Ministério da Saúde, o estudo de Marinho e colaboradores vão mostrar, por exemplo, que em São Paulo, essa prevalência da doença da epilepsia, ela vem a ser de 11,9 por 1.000 habitantes, aproximadamente 12, e já em Porto Alegre, essa cifra chega a 16. Então, dentro do próprio continente, né, do próprio Brasil, do próprio país, a gente vai ter algumas variações que vão guardar relação com fatores socioeconômicos. O DALY, né, que é o Disability Adjusted Life Years, serve para um parâmetro utilizado pela Organização Mundial da Saúde para avaliar a qualidade de vida não somente nas epilepsias, mas também em outras doenças. Ele vai avaliar a estimativa de morbidade, né, que inclui a incidência, prevalência, severidade e duração, como também a mortalidade e os anos de vida atribuída a essa patologia. Para as epilepsias no ano de 2017, esse índice foi maior para os países do continente africano e da América Latina, reforçando que esse fator socioeconômico ele pesa no momento de a gente ver quem são os pacientes que vão ter um privilégio para o controle dessas crises, né? Para um melhor sucesso no tratamento ou até mesmo de acesso ao tratamento. Uma vez que esse trabalho vai mostrar que pelo menos 25%, né, um quarto dos pacientes, né, dos quase 70 milhões estimados que existem com diagnóstico de epilepsia no mundo, eles não têm acesso aos fármacos convencionais e a refratariedade que ocorre de 20% a 30% dos pacientes. Né? 20% a 30% dos pacientes eles não vão conseguir o controle das crises convulsivas. Né? Bom, uma vez entendido, né, agora que a gente sabe o que é, né, a epilepsia, a gente tem que fechar o diagnóstico. Né? Quando o paciente chega no consultório, é necessário que seja realizado, assim como a propedêutica clínica ensina para avaliar diferentes diagnósticos, na epilepsia não seria diferente. A gente vai lançar mão do tripé, que é o exame físico, a anamnese, o exame físico e a avaliação de resultado de exames complementares. Na parte clínica, que inclui a anamnese e o exame físico, tem alguns fatores que são importantes, né, na anamnese, né, tudo que está incluído já num bom prontuário, mas trazendo aqui uma história familiar prévia, isso vai ser importante ser abordado
durante essa anamnese. Também o histórico obstétrico, saber se houveram aí eventos pré e perinatais, crise no período neonatal, crises febris, né, no período da infância ali, qualquer crise não provocada, a idade que iniciaram essas crises, se houve testemunho ocular, ocorrência de aura ou não, fatores precipitantes, se estavam ali, se o paciente estava exposto a esses fatores precipitantes, assim como o diário de crises, que é sempre importante para a gente perguntar a frequência e ocorrência dessas crises e o intervalo entre uma e outra. Também abordar se, nesse histórico, o paciente tem um antecedente de TCE, né, de trauma crânioencefálico, assim como também de infecção e intoxicação prévia, que a gente sabe que podem ser fatores desencadeantes. No exame físico, além de a gente estar atento a a funcionamentos de vários aparatos, como deve ser feito numa boa avaliação clínica, a gente vai dar um destaque aí no exame neurológico e psiquiátrico. Os exames complementares, como o próprio nome diz, eles são complementares, ou seja, o que a gente vai mais lançar mão de exame complementar para investigar, né, pacientes que a gente fecha o diagnóstico ali ou está buscando esse diagnóstico de epilepsia, é o EG e o exame de imagem, que predominantemente é a ressonância magnética, podendo ser do crânio, né, ou podendo ser também a tomografia. Lembrando que o EG, além de não ser obrigatório nem essencial, ele não define o diagnóstico, ele não serve para diagnosticar, né, a epilepsia. Porém, né, ele é capaz de, quando alterado, identificar o tipo, né, e localização da atividade epileptiforme e orientar também na classificação em síndrome epilética e, portanto, na escolha do fármaco que vai ser utilizado, uma vez que consiga definir qual é o tipo de epilepsia. Então, na prática clínica, o EG, mesmo não sendo utilizado como exame de critério diagnóstico, a gente vai estar lançando mão, assim como também os exames de imagem, né? Porque a gente tem que 75% dos pacientes avaliados em centros especializados, eles, com epilepsia refratária, vão ter algumas alterações na ressonância. E 50% dos pacientes com epilepsias, mesmo sem ser refratários, também vão apresentar alguma alteração na ressonância magnética. Então, é importante a gente estar lançando mão desse recurso. É muito comum que alguns quadros que são parecidos causem uma confusão diagnóstica, e toda vez que a gente está frente a uma síndrome, a gente tem que fazer o exercício de descartar outros diagnósticos diferenciais, né? Nos diagnósticos diferenciais, a gente tem ali, por exemplo, síncopes, né, que são os desmaios, e convulsões provocadas por anóxicas, né, por limitação da oferta de oxigênio. A exemplo disso, a gente tem a síncope, né, vasovagal, que é muito comum. Quando o paciente também, alguns pacientes que têm o QT na onda do eletrocardiograma longo e que pode levar a desmaios, né, síncopes cardíacas, ou mesmo qualquer condição, como eu falei, que limite a oferta de oxigênio para o cérebro, né, obstruções da via aérea, que eu me referi. Transtornos comportamentais, psicológicos e psiquiátricos também devem ser levados em conta no momento de afastar outros diagnósticos. Um ataque de pânico, alucinação e transtorno psiquiátrico pode causar uma confusão diagnóstica. Condições relacionadas ao sono, como narcolepsia, a mioclonia neonatal, né, do sono, os distúrbios do sono REM, parassonias, movimentos paroxismais, né, os distúrbios desses movimentos, como tics, estereotipias, distúrbios associados à enxaqueca, que vão vir com aura, né, vertigem paroxística benigna, enfim. É importante a gente estar atento e diferenciar, né, esses diagnósticos, eliminar a possibilidade para a gente dar um diagnóstico certeiro e poder proceder com o tratamento. Antes da gente tratar, agora que a gente já sabe o que é epilepsia e já sabe quais são os critérios, a gente vai ter que classificar, né? A gente vai ter que, fez o diagnóstico, a gente vai ter que classificar. Qual é o tipo de epilepsia? É importante classificar porque a classificação, dependendo do tipo de epilepsia que a gente encontre, ela vai trazer ali, informar os riscos de comorbidades, né, de doenças que estejam associadas, incluindo dificuldades de aprendizado, deficiência intelectual, transtornos, né, manifestações psiquiátricas, como também o risco de mortalidade por esse acometimento, de morte súbita por epilepsia. Então, ela, portanto, vai definir também, ela vai servir para guiar para a seleção do tratamento que vai ser escolhido.
Existem três níveis, né? Apresenta três níveis de classificação. Tem um nível da crise epilética, o do tipo de epilepsia e da síndrome epilética. Percebam que na crise, o tipo de crise epiléptica, que são aqueles episódios isolados, e dos tipos de epilepsia, elas podem se manifestar ou de início focal, né, que do ponto de vista da fisiopatologia se origina em um hemisfério, né, e são mais superficiais, o generalizado, né, que são subcorticais e acometem os dois hemisférios, e também aquele de início desconhecido. No caso da epilepsia, a gente tem também os focais e generalizados combinados. A síndrome epilética, como eu falei, né, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, sinais aquilo que o médico observa e sintomas que o paciente refere. Na síndrome epilética se refere a esse conjunto de características que vai incluir tipos de crise, né? O EEG e características de imagem, como eu falei, essas alterações podem ocorrer com frequência. E quando a gente vai falar de causas, né, de etiologia, se for classificar sob essa perspectiva, a gente vai ter ali algumas pessoas que vão cursar com epilepsia por conta de alterações estruturais do sistema nervoso, por exemplo, a microcefalia. Você tem causas genéticas, né, como a síndrome de Dravet, síndrome CDKL5, entre outras. Processos infecciosos, né, a meningite, a meningoencefalite pode desencadear também episódios de infecção, distúrbio hidroeletrolítico, metabólico, imune, desconhecido, entre outras. Tá? Então, é importante a gente classificar, porque uma vez que a gente classifique, a gente vai poder definir qual é o melhor tipo de tratamento. Algumas pessoas perguntam se após um episódio de crise epilética, o paciente já deve receber o tratamento. Como a gente viu na própria definição, isso não vai caracterizar o paciente como sendo um paciente epiléptico. Então, normalmente, com uma crise epiléptica isolada, não se realiza o tratamento, ainda que existem estudos, como esse da Espanha, realizado na Espanha, que apresentam um consenso, onde eles demonstraram que, de 7 cenários, 5, eles demonstraram um consenso elevado de tratar, né, a primeira crise, né, fazer o tratamento desde a primeira crise. Por outro lado, a gente tem que a linha internacional vai defender que um diagnóstico de epilepsia não necessariamente vai obrigar o início de um tratamento. Então, cada caso ele deve ser analisado. Essa decisão de iniciar um tratamento antiepilético, ela vai se basear aqui em risco de recorrência de crise, consequência da continuação das crises para o paciente, né? Você tem pacientes, por exemplo, que trabalham com grande altura, então isso tem que ser levado em conta. Percebam que no momento de definir essa estratégia de cuidados, a gente tem que levar em conta uma série de fatores, como também outros elementos, né, como a eficácia e efeitos adversos do fármaco escolhido para o tratamento, e, como eu falei, o risco de recorrência, ela vai variar de acordo com a crise e da síndrome epilética do paciente. Os fármacos antiepiléticos existentes, o de primeira linha, de segunda e terceira, eles têm um perfil de efeito adverso de interação medicamentosa diferentes, a eficácia é equivalente, porém, os mais modernos, eles têm uma promessa de aliviar nesses efeitos colaterais. Por outro lado, por serem recentes, a gente também não conhece os efeitos adversos do uso a longo prazo, né, durante décadas. As recomendações, né, aqui a gente tem algumas recomendações da linha internacional, baseada apenas em algumas evidências de eficácia e efetividade para a escolha de fármacos. É claro que isso aqui é uma ilustração que é genérica, né, como eu falei, são vários os fatores que vão influenciar. No caso de adultos com epilepsia focal, preconiza-se aqui, preferencialmente, o uso da carbamazepina, fenitoína ou ácido valproico. Crianças, né, também com esse diagnóstico de epilepsia focal, a carbamazepina. No caso de idosos com epilepsia focal, a gente já tem aí a lamotrigina e a gabapentina. Em adultos e crianças com crises tônico-clônicas generalizadas, ou crianças com crise de ausência, ou epilepsia rolântica, ou mioclonia juvenil, não existe uma evidência que alcançou os níveis mais elevados, nível A e B. Né? E aí é importante, claro, falar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos. Eu pensei em trazer um slide aqui, mas o slide ficaria até poluído, né? Qualquer pessoa tem acesso a bula desses medicamentos e sabe que esses são efeitos colaterais importantes e que, na escolha do tratamento, o profissional ou a profissional que vai estar acompanhando essas pessoas tem que levar isso em conta.
E quando é que a gente diz que essa epilepsia está resolvida? É muito comum, às vezes, também receber pacientes no consultório que vem fazendo um uso crônico desses anticonvulsivantes e que muitas vezes já não era para estar utilizando. Por quê? Porque quando a gente tem um paciente que ele já ultrapassou o limite da idade para uma síndrome determinada, por exemplo, na convulsão febril, a gente sabe que, dentre os critérios, né, além de o paciente ter que estar em vigência de febre, ele tem que estar numa idade ali de 6 meses a 5 anos de idade. Portanto, se ultrapassou essa idade, a gente já não poderia definir como uma convulsão febril. Além disso, também, quando a gente tem pacientes que estão livres de crise convulsiva nos últimos 10 anos, né, e sem fármacos antiepiléticos por 5 anos, a gente pode considerar como epilepsia resolvida. A gente falou aqui de tratamento medicamentoso, mas, como eu mencionei anteriormente, aproximadamente um terço, né, das pessoas com epilepsia não vão ter boa resposta, vão ser refratárias aos tratamentos convencionais, e aí entram alguns outros tratamentos, como tratamentos hormonais, usando ACTH, a própria progesterona em epilepsias catameniais. Vamos lembrar que John Locke, no século XIX, já começou os estudos de epilepsia, né, as publicações tratando a epilepsia catameniais, que são aquelas que guardam a relação, né, e influência do ciclo menstrual. A gente tem também o uso de imunomoduladores, corticoides em dose imunomoduladora, ou o rituximab, que são os biológicos, né, que são chamados como biológicos, e também tratamento cirúrgico. Né? Quando a gente fala de tratamento cirúrgico, a cirurgia é considerada em pacientes com crises epiléticas focais, resistentes a tratamentos medicamentosos, que vão ser descontrolados e incapacitantes, ou seja, não é qualquer paciente que vai ser candidato à cirurgia. E se essas crises são originárias de uma região que pode ser removida com um risco inexistente, ou seja, o médico ele vai ter que encontrar o foco, né, tem que ser epilepsia focal, e avaliar qual é o local desse foco, até para ver se no risco-benefício, dependendo do que pode acontecer durante o ato cirúrgico, isso vai ser avaliado no momento de definir. Existem situações específicas, né, na quais claramente o prognóstico do tratamento cirúrgico ele é mais favorável do que o tratamento medicamentoso, e que merece pelo menos uma avaliação pré-cirúrgica em centros especializados. As mais frequentes que a gente tem aí são a esclerose hipocampal, o armatoma hipotalâmico, por exemplo, a própria síndrome de Rasmussen, entre outros casos, devem ser avaliadas a esclerose tuberosa para entender se existe um benefício de pensar na cirurgia como uma possibilidade terapêutica. A cirurgia de remoção de foco epileptogênico e calosotomia são os principais tipos desses procedimentos cirúrgicos, com taxa de sucesso que variam de 40% a 70% dos casos, sendo maiores na epilepsia parcial, né, do lobo temporal. Uma proporção significativa dos pacientes, 20% a 30%, não vão evoluir bem ou não vão ser candidatos à cirurgia. Um outro tratamento conhecido, né, de quem já luta contra a epilepsia há muito tempo é o tratamento com VNS, que é a estimulação para o nervo vago, que, apesar de não ter bem conhecido, não ser bem definido esse mecanismo de ação, acredita-se que ele vai ativar fibras que se projetam no núcleo trato solitário e no núcleo sensitivo, que vai conectar ao córtex e outra substância do tronco cerebral, e possivelmente com esse mecanismo de ação modulando esses estímulos que são hiperexcitatórios sobre o sistema nervoso simpático. Não vou entrar em detalhes aqui, porque não é objetivo, mas o VNS também aparece como uma possibilidade a ser avaliada para aqueles pacientes que são refratários aos tratamentos medicamentosos, né, além do tratamento cirúrgico. Um outro tratamento é a dieta cetogênica. A dieta cetogênica ela é rica em gordura, né, adequada em proteína e pobre em carboidrato, ela se caracteriza por isso, e foi desenvolvida para mimetizar, né, no nosso organismo os efeitos bioquímicos do jejum, por isso que ela mantém esse estado de anabolismo. A gente tem a dieta cetogênica clássica, que é a mais utilizada para epilepsia resistente a medicamentos, principalmente em lactentes e pré-escolares, e no caso de encefalopatias também epilépticas. A dieta modificada de Atkins, que é uma dieta já com quantidade livre de calorias e gordura e proteína, porém com restrição também de quantidade de carboidrato, que pode ser aumentada progressivamente, de acordo com o controle da crise, tolerabilidade e do que o profissional que está acompanhando vai estar avaliando. Temos também a dieta de baixo índice glicêmico, que permite a ingestão de 40 a 60
gramas de carboidrato ao dia e incentiva o consumo de gordura na média de 60%, né, do valor calórico total. Ah, essa daqui ela permite que o paciente ele tenha uma maior flexibilidade de ter acesso a dietas que são comuns à família ou até fora de casa, e tudo isso vai ter que ser levado em conta no momento de se escolher o tipo da dieta, caso o paciente tenha critério para a dieta cetogênica. E as condições que melhor respondem às dietas vão ser aquelas relacionadas à síndrome, né, como o síndrome Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, esclerose tuberosa, reta, ou seja, aquelas, né, que doenças mitocondriais que levam a quadros de epilepsia e que vão ser, muitas vezes, síndrome de Duse resistente ao tratamento e que podem se beneficiar do tratamento utilizando a dieta cetogênica. Não podemos deixar também de destacar que outras terapias elas vão ser bastante importantes. A musicoterapia, já existem alguns trabalhos, né? Eu tive a oportunidade de iniciar um trabalho antes da pandemia, que depois eu não pude continuar, que era o trabalho do doutorado, lá coordenado pelo professor Marcelo Cairão, na Universidade Federal de Pernambuco, com estímulo bineural, na tentativa de reduzir o número de crises convulsivas, entre outros exemplos da musicoterapia. A psicoterapia ela é mandatória, não somente para os pacientes, é claro que tem pacientes que não vão ter condições, mas profissionais da área da psicologia vão avaliar, né? Caso seja um paciente funcional e com bom discernimento de consciência, eles são mandatórios para um acompanhamento psicoterápico, mas não somente esses pacientes ou essas pacientes, como também a familiares, né? Quem cuida do cuidador. Geralmente, familiares de pacientes com epilepsia também vão se beneficiar da psicoterapia. Além de outras práticas também, como yoga, meditação, entre outras, que eu não vou entrar também em detalhe, mas que a gente deve levar em conta na hora de traçar esse plano terapêutico, né? Quando a gente já definiu o que é, né, a epilepsia, já viu o impacto que ela tem, fechou o critério diagnóstico, descartou outros diagnósticos diferenciais, a gente pôde ali classificar, iniciou o tratamento e, a partir disso, o paciente ele tem um acompanhamento longitudinal, né? O período de reavaliação durante essa monitorização, durante esse acompanhamento, normalmente é a cada trimestre, e aí o médico deve lançar mão de exames laboratoriais que aqui a gente tem alguns, né, o hemograma, contagem de plaqueta, provas de função hepática, a gente sabe que as enzimas hepáticas, né, TJ, TGP, elas costumam alterar, uma vez que o metabolismo dessas drogas que tratam a epilepsia passam por esse metabolismo hepático, assim como também eletrólitos, né, sódio, potássio, a gente falou que os distúrbios hidroeletrolíticos podem desencadear essas crises, assim como também perfil lipídico, de colesterol, triglicerídeos, vitamina D e também a dosagem de hormônios tireoidianos. Também avaliar a dosagem sérica de antiepilépticos seria ideal para a gente também ver se a limitação de uma melhora não pode ser também por um excesso desses fármacos que eles costumam ter interações. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre a planta, vocês já tiveram aulas prévias que falam sobre a botânica da planta e também sobre o sistema endocannabinoide. Aqui eu trago a ilustração de uma planta por inteiro, um zoom ali, onde está mais concentrada a resina, que concentra os compostos que são terapêuticos, né? Ali nos tricomas, na terceira figura, e lembrando que a cannabis tendo essas centenas de compostos, entre elas os canabinoides, os mais estudados, CBD e THC, mas a gente vai estar falando também da ação de outros canabinoides, como também eu vou estar trazendo aqui alguns estudos que valem a pena vocês revisarem depois na referência sobre a ação não somente de outros canabinoides reduzindo crises convulsivas, como também flavonoides e os terpenoides. Claro que alguns desses estudos ainda são em fases iniciais e precisam avançar. Mas para a gente entender que quando a gente falar de CBDV, quando a gente falar THCV, a gente está falando de outros canabinoides que também trazem essas possibilidades terapêuticas. No caso do sistema endocannabinoide, é lembrar, né, que esse sistema endocannabinoide, por ter seus receptores CB1 e CB2, além de outros receptores que não são exclusivos dos canabinoides, como serotoninérgicos, os receptores vaniloides,
eu vou estar falando um pouco sobre o mecanismo de ação desses canabinoides em diversos receptores, mas lembrar que é a ação desses endocannabinoides que o corpo fabrica, e aí a gente fala do anandamida, araquidinoil-etanolamida, e o 2-AG, araquidinoil-glicerol, que são os nossos endocannabinoides que vão atuar nesses receptores. E quando a gente fala dos fitocannabinoides, os estudos eles estão mais concentrados no THCV, tetraidrocannabinol, e o canabidiol, que é o CBD, mas, como eu falei, existem outros canabinoides também. E aí, por último, tem os canabinoides sintéticos que vão ser utilizados, a gente vai ver alguns estudos clínicos para interagir com esse sistema endocannabinoide na perspectiva de melhorar as sintomatologias do paciente. Ah, falando desses mecanismos de ação dos compostos da cannabis, né, a gente vai conseguir entender esses mecanismos de ação com os estudos pré-clínicos, né? O estudo, nesse slide, esse estudo demonstra uma deficiência do mecanismo de controle do sistema endocannabinoide em pacientes com epilepsia, ou seja, esse estudo ele vai demonstrar uma redução de 60%, né, da enzima de acetilglicerol lipase, né, que vem a ser, na verdade, um ácido graxo, né, que quando ele reduz essa enzima produtora de 2-AG, que é um endocannabinoide, e da expressão de CB1R nos terminais glutamatérgicos, que são hiperexcitatórios, na camada molecular interna do giro denteado do hipocampo de pessoas com epilepsia. Ou seja, esse estudo ele vai mostrar que algumas pessoas com epilepsia traziam essa alteração, mostrando que uma disfunção do sistema endocannabinoide pode ser a causa primordial do paciente cursar com as crises epilépticas, que é a manifestação clínica da epilepsia. Como eu disse anteriormente, existem vários mecanismos de ação, seria impossível eu conseguir tratar sobre cada um deles aqui. Nesse estudo aí, a gente vai ter que o CBD, demonstração do CBD atua em mais de 60 alvos moleculares. Predominantemente, a gente vê a interação ali nas enzimas, mas também em canais iônicos, em receptores. Então, esse estudo ele vai ser importante para a gente ver essa diversidade, vale a pena dar uma revisada, para a gente entender a complexidade que os canabinoides eles atuam em diversos alvos no corpo humano, né? Nesse trabalho aí, a gente vai ter que... Esse primeiro exemplo que eu trago nesse slide aí, é um exemplo muito clássico, né? Onde você, num estado de hiperexcitabilidade que ocorre na fisiopatologia das epilepsias, a gente tem uma liberação excessiva do glutamato, que é excitatório, e com isso, esse neurônio pré-sináptico, ele vai, esse glutamato chegando nesse neurônio pós-sináptico, ele vai ter um aumento, né, um aumento da entrada de cálcio, e por isso, quando esse cálcio entra no outro neurônio, nessa membrana pós-sináptica, vai haver uma liberação de endocannabinoide ativando o receptor do primeiro neurônio. E aí, chegando um receptor canabinoide, ele vai reduzir a entrada de cálcio nessa primeira célula e também da liberação de glutamato, e por retroalimentação negativa vai diminuir essa hiperexcitabilidade. Um outro exemplo também é o CBD antagonizando, né, a atividade de receptor acoplado à proteína G, o 1855, GPR 1855, e com isso também o influxo de cálcio pelos canais de sódio dependente de voltagem, bloqueando também a neurotransmissão. Também o THC e o CBD são moduladores alostéricos dos receptores opioides e, portanto, vai ser um outro mecanismo que vai inibir a liberação de neurotransmissores que ativam os receptores NMDA, que são glutamatérgicos e que eu falei excitatórios, e por isso, com esse mecanismo de ação, também consegue reduzir as convulsões, e também esse estudo que mostra que o THC ativa os receptores CB1 e CB2, inibindo a liberação do glutamato. Nesse outro slide aqui eu trago alguns exemplos, né, como o CBD ele aumenta a oferta da anandamida que eu falei, que é um endocannabinoide endógeno, e aí como ele vai fazer isso? Ele vai inibir a hidrolase amida do ácido graxo, que é a enzima que vai degradar a anandamida. Então, como a enzima que vai degradar ela vai estar inibida, a oferta da anandamida ela vai ficar maior. Entre outros mecanismos de ação da anandamida, a gente sabe que ele vai ativar os receptores vaniloides, TRPV1,
que também modula essa entrada de cálcio na célula, evitando essa hiperexcitabilidade. Esse Win 55-212-2, ele é um canabinoide sintético que vai atuar como um antagonista dos receptores CB1 e CB2, demonstrando também efeitos anticonvulsivantes em modelos animais de epilepsia do lobo temporal, é o que mostra esse estudo. Estudos com ratos albinos também demonstraram uma propriedade anticonvulsivante dose dependente do extrato de cânhamo rico em CBDA. Eu queria trazer aqui uma maior explanação sobre o mecanismo de ação desses outros canabinoides, mas isso estenderia demais a aula, fugindo um pouco do objetivo. Eu espero, em outra oportunidade, trazer um foco mais sobre a ação desses outros canabinoides nesses estudos pré-clínicos. Efeitos protetores dose dependente da canabidivarina, que é outro canabinoide, CBDV, contra as crises audiogênicas, foram demonstradas também em modelos animais, né, em camundongos TBA2. O estudo relata pela primeira vez que esse último estudo do slide, ele vai demonstrar pela primeira vez que outros 3 canabinoides, CBDA, CBDVA e CBGVA, encontrados na cannabis, reduziram nas suas formas ácidas, né, antes de ser descarboxilado, reduzir as convulsões em um modelo de camundongo também em síndrome de Dravet, trazendo aqui essa perspectiva também desses canabinoides tratando essa síndrome que é de difícil controle e que a gente vai ver em ensaios clínicos posteriores mais à frente, que já respondeu bem ao tratamento com o canabidiol ou com extratos ricos em canabidiol. A palmioetanolamida, né, que também a gente não pode considerar como um canabinoide clássico, né? Ele vai ser uma amida do ácido graxo endógena, que também vai modular os lipídios e que pode ser pensado em associar ao tratamento, uma vez que isso está também disponível no mercado, ainda que não existam estudos sólidos, né? Como eu falei, do ponto de vista clínico, a gente está no estudo pré-clínico, já pode ser pensado como um tratamento adjuvante junto com os canabinoides, porque os estudos anteriores mostram que ele aumenta os efeitos dos endocannabinoides receptores e também a ativação dos receptores ativados por proliferadores da peroxissoma tipo alfa, né, PPAR, e teve também efeitos epilépticos, antiepilépticos revertidos por antagonistas dos receptores CB1 e CB2. Além disso, o PEA ele reduz a inflamação, né, da sistêmica associada a um intestino permeável e modula a composição da microbiota intestinal. Isso aqui é bastante importante. A cada tempo que passa, a gente escuta a definição de que o intestino pode ser considerado o segundo cérebro, não somente pela produção de alguns neurotransmissores como a serotonina, mas também porque o intestino inflamado ele aumenta a sua permeabilidade, deixando passar para a corrente sanguínea uma série de fatores que, quando o corpo identificar aqueles componentes que não eram para estar ali, vai se defender jogando citocinas inflamatórias e, portanto, um intestino inflamado é um sistema nervoso inflamado, é um corpo inflamado. Aqui eu trago alguns exemplos de terpenoides. A gente tem aqui esse trabalho mostrando beta-carotenoidina contra convulsões que foram induzidas pelo petileno tetrazol. Também o linalol, com propriedades anticonvulsivantes e modelo de convulsões relacionadas ao glutamato, que, como eu falei, é um neurotransmissor excitatório. Temos também um efeito ansiolítico do limoneno, que provavelmente vai beneficiar esses pacientes, que uma grande parcela desses pacientes vão cursar com sintomas de ansiedade. E temos uma revisão abrangente sobre a resposta anti-inflamatória de flavonoides em convulsões epiléticas induzidas experimentalmente, né? Experimentalmente. Então, a gente tem aqui exemplos não somente do CBD, como do THC, atuando com diversos mecanismos de ação que explicam por que o paciente vai ter essa redução, né, da manifestação clínica das crises epiléticas, mas também de outros canabinoides, dos terpenoides e dos flavonoides. E aí vamos falar também agora, a gente sabe que os estudos eles precisam avançar, né, quando a gente tem algum estudo na fase pré-clínica, isso não é suficiente, e a gente tem os estudos clínicos, né? Quando a gente fala do estudo clínico, claro que a gente não pode deixar de mencionar nosso saudoso e querido professor Elisaldo Carlini, que no início da década de 80 trouxe os primeiros estudos ali do canabidiol
mostrando seu efeito anticonvulsivo em ensaios clínicos, né? Primeiro, na fase 1, ele usou CBD de 3 a 6 miligramas por quilo dia durante 30 dias em 8 pacientes voluntários para ter um controle da segurança, né, desse composto. E na fase 2, já foram 8 pacientes que utilizaram, né, o canabidiol, na dose que variou de 200 a 300 miligramas, e 7 um controle placebo. Interessante é que no primeiro estudo, na fase 1, só 2 pacientes do grupo controle que apresentaram efeitos colaterais que foram sonolência leve, né? E no segundo estudo, 4 pacientes do grupo que usaram CBD e um que usou placebo obtiveram um controle total da crise. Então, a gente tem aqui um exemplo, né, abrindo aí várias possibilidades e que abre muitas portas para continuar o estudo do CBD em ensaios clínicos. Nesse outro estudo aqui, esse é um estudo retrospectivo de coorte, onde foram recrutados 74 pacientes, pacientes com faixa etária de 1 a 18 anos com epilepsia intratável, que já tinham utilizado mais de 7 drogas antiepilépticas. 2/3 deles já tinham falhado, né, 66%, com o tratamento com dieta cetogênica, com a estimulação do nervo vago ou com ambos os tratamentos. Eles foram tratados por pelo menos 3 meses, né, uma média de 6 meses. A fórmula selecionada, dessa vez, continha CBD e THC, numa proporção de 20:1. Essa é uma fórmula que é muito utilizada nos estudos e na prática clínica, e a dose ela variou de 1 a 20 miligramas por quilo dia. É importante estar atento a essas dosagens quando a gente fala do estudo clínico, que quando a gente vai para a prática clínica, profissionais têm que ver o que é que já foi estudado, e essa dose de 1 a 20 miligramas, ela é muito utilizada por quilo dia, dividido geralmente em 2 doses, lembrando que, por via oral, essa posologia pode se estender a 3 ou 4 vezes ao dia, mas normalmente com 2 doses, e ela é uma dose utilizada não somente para os extratos integrais, como também para os extratos, no caso do CBD isolado. Nesse estudo, a frequência das crises foi avaliada pelo relato dos pais pacientes, né? Qual foi o resultado? O tratamento com CBD produziu um efeito positivo, né, significativo na carga convulsiva. 18% dos pacientes, ou seja, 13, tiveram redução, veja que redução importante, 75% a 100% da redução do número de crises convulsivas. Veja o impacto que isso tem na vida do paciente. 25 deles, ou seja, 34%, quase um terço, reduziram entre metade e 3/4 da crise. 12% deles relataram a redução de 25% a 50%, e 19%, na verdade, 19%, ali 26%, relataram uma redução de 25% das crises. 5% dos pacientes tiveram que suspender o tratamento, 7%, né, 5 pacientes cancelaram por aumento no agravamento da crise convulsiva, e, além disso, também foi observado melhoras no comportamento, estado de alerta, linguagem, comunicação, habilidade motora e sono. Tiveram alguns efeitos colaterais, como sonolência, fadiga, alguns sintomas gastrointestinais e irritabilidade, que são bem comuns, esses efeitos colaterais. Lembrando que, quando a gente trata com a cannabis, a gente tem uma vantagem, que como a gente vai escalonando o ajuste da dose de maneira bem gradativa e no tempo hábil, né, que geralmente pode ser de 1 semana, mas isso pode ser definido pelo próprio profissional. Isso vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de que, caso o paciente apresente efeito colateral, esse efeito ele tende a ser brando, que a dose aumentada foi pouca, e também eles são reversíveis uma vez que a gente suspende o tratamento, né? Então, a gente tem aqui, nesse outro estudo, esse aqui é um estudo bastante conhecido, é um estudo coordenado pelo Devinsky, né, que já realizou diversos estudos, inclusive recentemente uma revisão. Esse aí é um estudo de 2017, duplo cego, controlado por placebo, ou seja, um estudo que ele cumpre critérios de robustez, né, para um estudo científico. E aí foi aleatoriamente designada 120 crianças, né, e adultos jovens com síndrome de Dravet especificamente, e que esses pacientes tinham convulsões resistentes ao medicamento. Eles receberam a solução oral de canabidiol na dose de 20 miligramas. Veja que a gente vai encontrar também, no caso de estudos clínicos, utilizando canabidiol isolado a doses maiores, porque a gente sabe que existe uma segurança muito grande quando você vai tratar
Alguns casos de psicose, as doses são bastante elevadas, já mostraram muita segurança. E aqui, como a gente sabe que o efeito comitiva do extrato integral ele costuma dar uma resposta menos tolerância, é muito comum que o extrato, né, do canabidiol isolado necessite de doses maiores. O desfecho primário foi a mudança na frequência dessas crises convulsivas ao longo de um período de tratamento de 14 semanas, em comparação com o período de referência de 4 semanas. As doses, como eu falei, foram administradas 2 vezes ao dia. No final do período do tratamento, a solução de canabidiol e placebo foram reduzidas. Quando a gente vai retirar qualquer tratamento, a gente tem que ter um cuidado. Isso não só com canabidiol, mas até no momento de se fazer também o desmame, né? Por isso que o tratamento, apesar dessas recomendações, eles são muito individualizados. A gente sabe que tem alguns anticonvulsivantes que eles precisam de um cuidado maior, como é o caso do fenobarbital. A cada dia, os pacientes e seus cuidadores registravam o número tipo de crise convulsiva. Como eu falei, o diário de crises ele é algo importante no acompanhamento desses pacientes, e também foram realizadas as avaliações laboratoriais, que é de rotina, como eu falei, porque a gente sabe que a interação medicamentosa pode comprometer essas enzimas hepáticas, né? Causar uma injúria, uma vez que as drogas anticonvulsivantes elas costumam serem metabolizadas pelo metabolismo de primeira passagem no fígado. O resultado da pesquisa, a medida da frequência de convulsões por mês no canabidiol reduzido de 12,4 para 5,9, o placebo quase não houve redução. Então, a gente tem uma porcentagem de pacientes que tiveram pelo menos 50% de redução na convulsão. A convulsão foi de 43% no canabidiol e 27% no placebo, ou seja, o CBD reduziu o número mediano em 3 vezes, praticamente ali, né, de 39%, comparado a 13%, 3 vezes mais do que o grupo placebo. Alguns efeitos do canabidiol, né, podem estar relacionados a interações. Isso aqui é muito importante, né? Quando a gente inicia um tratamento com os canabinoides, que caso surjam alguns efeitos colaterais, nesse caso, nem sempre a gente precisa reduzir ou tirar o canabidiol. Se a gente entender que esses efeitos colaterais se devem a um efeito por interação medicamentosa de outros medicamentos, a gente tem a oportunidade de reduzir os outros medicamentos, desde que, durante o acompanhamento, a gente perceba uma evolução favorável. Sonolência é muito comum, perda de apetite pode acontecer, diferente do THC, que aumenta o apetite, e a diarreia, né, os sintomas gastrointestinais de maneira geral. Também o aumento das transaminases hepáticas, como eu falei, sugerindo que existe essa interação. Já existem alguns estudos que essas interações elas já são mais marcantes, né, como é o caso do ácido valproico, do clobazam. Isso é muito importante a gente também levar em conta. Nesse outro estudo, né, que aparece agora na tela, a gente tem que foi um estudo retrospectivo onde foram avaliados 272 pacientes que eles usaram óleos enriquecidos em CBD com doses variáveis, né, podendo ser de 15 a 27, a proporção CBD e THC, e essa dose variou de 1 a 9 miligramas. Então, tem aqui de novo aquela faixa ali de uso do extrato de aproximadamente até 10 miligramas. Quero dizer que na prática clínica a gente começa com doses inferior a 1 miligrama por quilo, mas claro que também isso vai depender do que a gente encontra em cada caso. Nesse estudo, 10% dos pacientes obtiveram resposta completa, 28% tiveram uma redução de 26% a 99% das crises, 17% tiveram suas crises reduzidas à metade ou 3/4 dela, e 18% redução de 1/4 a metade, 15% redução inferior a 25% das crises. Nesse outro estudo do Devinsky, também de 2018, que é um estudo multicêntrico, duplo cego controlado por placebo, mais uma vez um estudo também que segue os critérios robustos, né, de pesquisa, foram avaliar a eficácia e a segurança do canabidiol, né? 225 pacientes, nesse caso, com síndrome de Lennox-Gastaut, que é uma síndrome também que costuma cursar com epilepsia refratária. Os pacientes tinham idades variadas, aqui de 2 a 55 anos. Eles foram divididos entre 3 grupos. Um grupo, 1/3 deles usaram o placebo, né?
O outro terço receberam uma dose de 10 miligramas e outro de 20 miligramas de canabidiol. E o que é que essas doses foram igualmente divididas diariamente, né, durante 2 doses, né, 2 vezes ao dia, durante 14 semanas. E o que é que os autores perceberam? Maiores reduções na frequência de convulsões no grupo do canabidiol que o placebo. Enquanto que o canabidiol, 42%, no grupo de 20 miligramas, que usou 20 miligramas, a gente tem 37% no grupo que usou 10 miligramas de redução de crise convulsiva e 17% no grupo placebo. Além disso, eles relataram que as reações adversas mais comuns no grupo do canabidiol foram, mais uma vez, diminuição do apetite, sonolência, diarreia e concentrações elevadas de TGO e TGP, os quais, evidentemente, foram mais frequentes na crises nos pacientes que usaram 20 miligramas do canabidiol. Eu trago aqui algumas referências, né, do ponto de vista prático. Eu sugiro que vocês deem uma olhada na referência. Eu queria destrinchar um pouco mais sobre cada um desses estudos, mas isso tornaria a aula um tanto quanto cansativa, mas vale a pena estar revisando essas referências. E aí, para o que interessa para a gente, na prática clínica, eu deixo aqui o meu contato, e o que interessa na prática clínica é que a gente percebe que, quando a gente vai iniciar, né, um tratamento, antes de pensar no tratamento, a gente tem que fazer uma avaliação adequada desse paciente para ver se ele fecha os critérios diagnósticos, tem que fazer a investigação necessária, uma boa anamnese, exame físico, exames complementares, a fim de fazer as investigações necessárias, classificar e definir o melhor tratamento, sempre levando em conta o risco-benefício, e no caso do tratamento utilizando os canabinoides, ver qual é a melhor estratégia dependendo de cada paciente. Eu poderia trazer também aqui algumas perspectivas de tratamentos visando não somente a redução da crise convulsiva, mas também com efeito antipsicótico, que a gente sabe que o CBD promove, com efeito ansiolítico, que pode ser alcançado também não somente com CBD, como THC, ou no tratamento de outros sintomas que costumam estar presentes. É importante começar com doses inferiores e subindo no período de 1 vez por semana, podendo ser a 2 vezes por semana, dependendo de cada quadro, e esse acompanhamento ele vai ser fundamental para que a gente possa fazer esse ajuste fino e levar o paciente à melhor estratégia de tratamento. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade aqui, fazer um agradecimento especial ao grupo do Instituto Ananda Mida, que vem me apoiando e colaborando e trabalhando em conjunto, que me possibilita a oportunidade de estar presente em vários espaços, uma vez que a gente tem dividido essas tarefas. Então, mais uma vez, agradecer a todas as pessoas que fazem esse curso acontecer, levando o que há de mais importante para toda a população brasileira, que é a informação. Mais uma vez, muito obrigado.